Olá, olá. Eu sou Zé Nes Reis dos Afetos. Nesse vídeo vamos falar sobre coronavírus, ciência e ecossocialismo. Esse é o segundo vídeo do especial Coronavídeos, em que a gente está pegando diversos temas articulados à questão da pandemia do coronavírus para falar sobre alternativas importantes para o nosso futuro, ações importantes que precisamos tomar para a nossa vida e para o nosso futuro. E aqui, esse vídeo especificamente é justamente sobre a nossa vida e o nosso futuro e o papel da ciência nisso. E aí queria pedir para vocês aqueles 5 verbinhos clássicos que eu, como youtuber, tenho a obrigação moral de pedir aqui nesse momento, que é inscrever, ativar, curtir, comentar e compartilhar. Eu pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtir esse vídeo também, dizer que se você deixa para curtir o vídeo no final, às vezes você esquece, então já curte aí agora já. Comentar, que é o mais importante aqui, justamente porque o Raio-X dos Afetos, a metodologia do Raio-X dos Afetos é de um blog de diálogo. Então, para o diálogo acontecer, eu ponho o vídeo aqui e vocês, com os comentários, fazem com que a conversa continue. Então, por favor, comentar o mais importante dos 5 verbinhos e, por fim, compartilhar para trazer mais gente para esse diálogo, para trazer mais gente para participar disso aqui com a gente, para conhecer o conteúdo do canal. Esse não é um vídeo de dicas de prevenção, então eu vou fazer outros vídeos mais nessa pegada, até mais de uma vez, com coisas diferentes, vídeos mais curtos, né? O especial Coronavírus vai ter bastante conteúdo e a gente vai ficar um bom tempo convivendo aí com essa questão do corona, o que tudo indica, né? Mas esse vídeo especificamente que não é um vídeo de dicas de prevenção. Um vídeo passado do especial, que foi o episódio 18 do Raio-X dos Afetos, a gente falou sobre o SUS e greve geral. E aqui a gente vai retomar alguns elementos que apareceram no vídeo anterior. Especificamente, quando eu falo do coronavírus como trazendo uma condição de caos para a humanidade, para a nossa sociedade, e a brecha de fratura na ordem social que isso abre, e as oportunidades de transição para uma outra perspectiva de sociedade, para um outro modo de funcionamento, que essa fratura causada pelo caos abre para a gente. Então esse tema aparece aqui novamente. Justamente porque o ecossocialismo é esse local possível, esse onde possível. Quando a gente fala assim, a gente não quer mais esse funcionamento social, não está dando certo, não está funcionando para a humanidade, constatamos isso. Mas aonde nós queremos chegar? Esse onde é o ecossocialismo. Então a pergunta que começa a nortear a nossa conversa aqui é: o que é o ecossocialismo? E eu já adianto, o objetivo central desse vídeo não é responder à pergunta o que é o ecossocialismo. Tanto que vocês vão ver, eu vou dar uma respondida muito inicial, muito esboçada. Futuramente a gente vai fazer vídeos mais aprofundados sobre ecossocialismo. Inclusive, no próprio especial Coronavídeos aqui, a gente vai fazer outros vídeos sobre a relação entre o corona e o ecossocialismo. Esse vídeo aqui, ele é especificamente sobre o modo como a ciência, na interface entre esse conjunto de temas que é o ecossocialismo e esse conjunto de temas que é o coronavírus, aqui nesse encontro desses dois temas, a gente está tratando justamente do papel da ciência nessas duas temáticas. E então, assim, a gente vai sim responder um pouco a essa pergunta, o que é ecossocialismo, mas não de forma tão aprofundada. Eu vou deixar alguns vídeos legais de outros canais, de canais maiores, com maior repercussão, que vão responder isso mais aprofundadamente. Eu vou sugerir a você que quer um pouco mais de informação sobre isso imediatamente, para ir ver esses vídeos. Talvez você esteja vendo esse vídeo daqui a algum tempo, eu já tenho outros vídeos produzidos também, então você vai poder encontrar no canal. Mas por enquanto, esse é o primeiro que entra no tema, né? Os objetivos do ecossocialismo são, eu resumiria assim, 2. O fim da sociedade de classes, ou seja, numa sociedade em que a humanidade é dividida em classes diferentes, e essas classes diferentes com direitos diferentes, com privilégios diferentes, com obrigações diferentes. Veja bem, aqui não é o fim da divisão de tarefas dentro da humanidade, é o fim de uma sociedade de classes sociais
estão hierarquicamente uma acima abaixo da outra. E também o fim de um sistema baseado na exploração da natureza, na exploração predatória da natureza. Então são esses os dois objetivos que coexistem no projeto ecossocialista. O ecossocialismo não é apenas um capitalismo verde, ou seja, em que a gente mantém o atual modo de produção, o atual sistema de exploração, mas a gente se preocupa com questões ambientais e tenta mudar algumas questões ambientais. Então a gente vai multar as empresas que poluem mais, enfim. E o ecossocialismo também não é uma revolução comunista ou socialista do modo tradicional que a gente muitas vezes ouve falar, que se preocupa com manter padrões produtivistas da era capitalista, mas não mais para o lucro da burguesia, e dessa vez para os direitos iguais para toda a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora viva a sua vida com dignidade. Aqui a gente tem essa preocupação de uma revolução que garanta a vida digna para toda a classe trabalhadora e também a preocupação com a relação harmônica da humanidade com a natureza. Então, o ecossocialismo ele não é nem o socialismo produtivista, que mantém um padrão destrutivo de relação com a natureza, e ele também não é um capitalismo verde. Mas ele não é só a negação do capitalismo e a negação do produtivismo predatório. O capitalismo é a afirmação de uma nova sociedade. Por isso que eu digo assim, quando a gente olha para a sociedade atual e diz, não queremos ela, o que queremos em alternativa? A alternativa que a gente propõe é o ecossocialismo. Quando eu falo a gente, não estou falando a gente, aqui o canal Raio X dos Afetos. Eu estou falando de pensadores de décadas, de militantes de vários lugares, de ativistas do mundo inteiro. Então, o ecossocialismo hoje ele ganha cada vez mais contornos de um movimento global, com adesão cada vez maior, com grande adesão da juventude, não apenas numa perspectiva negativa, de negação de algo, mas de afirmação de um outro modo de vida, de uma outra sociedade. Esse onde queremos atingir. E aí a gente precisa entender aqui que nós, enquanto seres humanos, nós somos efeitos das nossas mediações, ou seja, das relações que a gente estabelece com os demais entes da realidade, com as coisas que existem, com os objetos, com os elementos da natureza, com os outros seres humanos. Nós somos efeitos dessas relações imediatas, mas também dessas relações mediatas. No vídeo anterior, no Corona vídeo anterior, que foi o episódio 18, onde a gente falou sobre SUS, falou sobre greve geral, lá eu parei um momento para comentar sobre isso, assim, sobre como o neoliberalismo traz um ideário no qual nós somos seres individuais. Inclusive o entendimento de que o ser humano ele é indivíduo antes de mais nada e que a coletividade fere as liberdades do indivíduo. Eu falava que tem um entendimento equivocado do que o ser humano é. O ser humano é um animal coletivo por natureza. A individualidade faz parte dessa coletividade numa dinâmica dialética, mas o ser humano é um animal coletivo. E é sobre isso que eu estou falando aqui mais uma vez. Nós somos efeitos das nossas mediações. O que quer dizer? Nós nos tornamos quem somos através das nossas experiências de mediação com outros seres humanos, com as nossas relações de produção, com os objetos que produzimos, que consumimos, com os elementos da natureza, com os demais elementos da natureza. É nessas mediações que nós nos tornamos quem somos. As mediações do passado e as que prosseguem acontecendo o tempo inteiro. Nós estamos constantemente nos tornando quem nós somos através de relações de mediação. E aí, o socialismo ele é um movimento que vem como projeto de sociedade criticar as mediações sociais humanas desiguais. Então você busca mudar as relações de mediação social entre seres humanos para produzir relação de igualdade. O ecologismo ele vai apontar para mediações da humanidade com a natureza
que sejam de outra forma. O ecossocialismo, de alguma forma, é a síntese dessas duas coisas. O entendimento é de que só existe um sistema de mediação, que todas as mediações que garantem a vida de todos os indivíduos, que mantêm o funcionamento metabólico da sociedade, são apenas um sistema de mediação. A gente não tem um sistema de mediação entre seres humanos e um outro sistema de mediação dos seres humanos com os demais elementos da natureza. São aspectos diferentes de um mesmo sistema de mediação. O que isso quer dizer? Se só existe um sistema de mediação, nós vivemos um só processo com cada elemento da natureza, com cada um dos demais seres humanos. Né? É isso. Acho que o Corona tem mostrado um pouco pra gente o quanto a minha saúde ela é efeito da saúde do outro. A minha saúde não existe em mim, é a saúde do outro no outro. A saúde é um fenômeno coletivo. Ela existe nas relações, nas dinâmicas de mediação. E a questão do clima mostra muito isso pra gente. O ecossocialismo tem, os movimentos de luta pelo ecossocialismo na atualidade têm cada vez mais apontado a centralidade da questão climática, do modo como a gente destrói, como a gente depreda a natureza, como o capitalismo e sua lógica produtiva precisa de uma relação de exploração destrutiva, de como os impactos disso na dinâmica climática tornam a questão cada vez mais urgente. A necessidade de uma transição para além do capital, de uma transição para o ecossocialismo, se tornam cada vez mais urgentes, justamente porque hoje a ação humana determina muito mais no aumento climático e no aumento na aceleração do aumento climático do que em outros momentos. Cada vez mais a ação humana é determinante, os indicadores climáticos mostram isso, e por isso a bandeira da mudança de matrizes energéticas, para ver se a gente consegue reverter, antes que se torne irreversível, a situação climática, a situação da crise climática, do caos climático, de como isso atua num caos geopolítico, isso é cada vez mais central nos debates do nosso momento, e o movimento ecossocialista é um movimento que milita muito para apontar a importância dessa mudança de matriz energética pela questão climática. Isso é uma questão que é importante a gente entender. Ecossocialismo, ele não é uma questão apenas sobre meio ambiente. Não é como se ele fosse um braço do movimento socialista que se preocupa com a questão ambiental. O ecossocialismo, ele é um projeto total de sociedade. Então aqui a preocupação é com todas as esferas da vida, e não só com a questão ambiental, mas é entender que a gente não pode pensar uma sociedade alternativa ao capitalismo e colocar como um dos tópicos a questão ambiental, que devido à gravidade da relação de mediações nossas com a natureza e o modo como isso se aponta, é cada vez mais necessário que a gente tenha um outro modo realmente de ler o mundo, um modo de ler o mundo em que a questão ambiental sempre é colocada no centro. Em cada um dos debates que a gente faça, a gente perceber que esse debate social é de um animal social que faz parte da natureza e que as suas ações geram consequência da natureza e que o modo como a natureza reage gera consequência para essa dinâmica social também. Isso tudo está integrado. Então a gente não vai no ecossocialismo apenas pensar um projeto de questão ambiental para outra sociedade, mas pensar essa sociedade como um todo, pensar, repensar, revolucionar a vida em todas as suas esferas. O ecossocialismo não diz respeito apenas a questões ambientais, diz respeito a tudo. Se tiver alguma dúvida, galera, deixa aí nos comentários que a gente desenvolve a conversa. Essa ideia aqui é importante para a gente prosseguir. Para a gente prosseguir, vou pedir para vocês mais uma vez aqueles tais 5 verbinhos. Se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, deixar comentário e compartilhar o conteúdo com mais pessoas. Compartilhar esse vídeo, esse canal com mais pessoas. Agora, nesse segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre ciência e negacionismo. Na questão ecossocialista, o negacionismo aparece quando a gente trata da questão climática, por exemplo, com muita nitidez, que é
a gente vê políticos, a gente vê até alguns, uma minoria, mas alguns cientistas, a gente vê, por sorte não tanto setores da mídia, mas a gente vê no senso comum, em diversos espaços da sociedade, youtubers, dizendo que a questão climática é uma, né, correntes, fake news, de que a questão climática é uma baboseira, que é uma invenção de cientistas ligados à ONU, ou, enfim. A ideia de que o aquecimento global e as preocupações com a questão climática não são legítimas, não são importantes e que todas as teorias científicas sobre esse assunto são teorias mentirosas. É isso que o negacionismo climático afirma. Então, não existe um aquecimento global, ou esse aquecimento global é um processo natural que vai ir, vai voltar, não é o ser humano que está causando, sempre acontece isso de tempos em tempos na história da humanidade, e a gente não precisa se preocupar com isso como temos nos preocupado. Que os Estados-nação não devem mobilizar ações para combater o aquecimento global. O negacionismo climático basicamente afirma isso. O pessoal compara com o terraplanismo, porque muitas vezes é utilizado como modelo de algo muito absurdo, né? A ideia de que a Terra é plana é absurda. Então, o terraplanismo é uma espécie de negacionismo científico. Nega evidências científicas, evidências já incontestáveis ou pouco contestáveis, e afirma como certa uma teoria que é basicamente refutada, por exemplo, no caso do terraplanismo, uma teoria completamente refutada. Mas no caso do negacionismo climático, a gente pode dizer assim que o debate está aberto ainda na ciência, mas a grande maioria dos cientistas caminham para um consenso em torno de que a questão climática é uma questão realmente séria e grave, e aí você tem o negacionismo tentando dar a entender que esse quase consenso científico estaria equivocado. Então a gente olha para a ciência e diz, não, isso que a ciência está nos trazendo de informação para a gente pensar a melhor forma da gente se relacionar com a natureza, viver enquanto humanidade, isso não nos cabe. O negacionismo é isso. E aí a gente tem hoje também o que eu chamaria de um negacionismo virológico, mas eu acho que o melhor nome é um negacionismo sanitário, que é quando a gente, diante do coronavírus, a gente tem, por exemplo, pessoas dizendo que isso não, o pessoal tá muito alardeando, vou sair pra rua sim, vou fazer minhas compras, coisa e tal. A gente tem na presidência da República isso, né? Curiosamente, o Bolsonaro, presidente do Brasil, e outros presidentes, como no caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são negacionistas ou flertam com o negacionismo climático, né? Zombam dos incêndios da Amazônia, ou dizem que é pouca coisa, ou inclusive quando não dá mais para negar, inventam fake news para jogar nas costas de ONGs, mas que, enfim, que diante das questões ambientais negam evidências científicas. Aqui também esses mesmos atores políticos tomam essa postura. Obviamente o Bolsonaro mantém a sua postura de negacionista, por mais que ele seja forçado a ir diante das câmeras e fazer um papel e fingir que está combatendo isso, é um negacionista, tanto diante da questão climática quanto da questão sanitária que o coronavírus nos traz. E aí a gente tem um exemplo disso no uso da palavra colapso. Né? O Bolsonaro, se eu não me engano, hoje ele desfez das palavras do ministro da Saúde, do Mandetta, quando ele fala em colapso, em possibilidade de acontecer um colapso no sistema de saúde com a questão do coronavírus. Ele fala, não, o Mandetta exagerou dessa palavra aí, mesmo com cientistas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né, como é o caso do Átila, que está repercutindo bastante aí, fez várias lives, e a última live que ele fez, inclusive, bastante dramática, citando uma fala do Mandetta, né? E aí o Bolsonaro diz, não, o Mandetta exagerou nessa palavra colapso. E os cientistas todos apontando que, de fato, a gente está caminhando para um colapso não só no Brasil, mas mundial no sistema de saúde. Não é só o Brasil que não vai dar conta, mas a gente ainda precisa ouvir políticos negando as evidências científicas para manter os interesses dos projetos de poder deles, né? E aí, com o Dória, né?
o antigo Bolsonaro, você tem aí vários governos estaduais tentando tomar atitudes mais incisivas, e não estou defendendo esses governadores, mas eu acho que eles estão mais certos do que o presidente, o Bolsonaro, quando eles tentam tomar atitudes mais incisivas, e o Bolsonaro colocando empecilhos para esses governadores nesse jogo de força político para demonstrar poder. E aí a gente pensa, não, o Dória está sendo mais razoável do que o Bolsonaro, mas o Dória também tenta, né? Diz, não, aqui em São Paulo não vai haver colapso nenhum. A gente não pode prometer isso. Acho que a gente tem que trabalhar para que o colapso no sistema de saúde ou econômico seja o menor possível nos prejuízos para a população. Mas nenhum político está podendo garantir que esse colapso não vai acontecer. Mas assim, os vários tons nesse espectro do negacionismo, eles vão aparecendo aí. Na necessidade dos políticos diante das evidências científicas, priorizar seus projetos de poder. E é por isso que eu acho que a gente precisa falar em lutar pela ciência do povo, em lutar por uma ciência a favor do povo, para aquela ciência que está mais preocupada com a realidade da população do que com a manutenção da ordem atual. E isso é uma tarefa fundamental dos ecossocialistas. Obviamente, quem não se reivindica ecossocialista, deve também lutar por uma ciência a favor dos interesses do povo. Mas, obviamente, a partir do momento que uma ciência luta pelos interesses do povo, que ela produz conhecimento e disponibiliza e batalha para que os governos, que são quem hoje tem o poder em suas mãos, olhem para essas evidências científicas para o bem do povo, a consequência disso, no meu entender, é o ecossocialismo. Por isso que eu estou querendo fazer essa relação aqui sobre como o negacionismo científico é importante para a manutenção da ordem atual. Por mais que alguns atores reconheçam parcialmente as evidências científicas, querendo proteger a ordem atual, como no caso do capitalismo verde, ou como no caso mesmo do socialismo produtivista, destrutivista, que vai utilizar de evidências científicas que mostram que o sistema capitalista não se sustenta, que essa desigualdade é cada vez mais destrutiva, mas que no âmbito ambiental pratica negacionismos. A gente tem também movimentos ambientalistas que não conseguem ter uma perspectiva ecologista da dinâmica social e que aí são negacionistas diante das evidências também de que o capitalismo, enfim, não é capaz de promover relações igualitárias e relações de justiça. Não preocupemos apenas com a questão ambiental. Há um negacionismo aqui também no âmbito das ciências sociais. A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvida. E quando eu falo de lutar pela ciência do povo, acho que a gente precisa visualizar o seguinte: a necessidade, para retomar na temática do coronavírus anterior, de fortalecer o SUS como uma ferramenta de defesa da saúde do povo nesse momento, e eu já falei da importância do SUS no vídeo anterior, mas de fortalecer o SUS também como transição para algo ainda maior para o povo. Numa sociedade de transição, a gente precisa de um sistema de saúde ainda mais desenvolvido do que o SUS. Não apenas um SUS sem o problema do subfinanciamento, mas um sistema de saúde ainda mais sob o controle do povo, ainda mais dedicado de forma universal a atender às necessidades de saúde da população. Do mesmo jeito, acho que a gente precisa, nesse momento, pensar políticas de trabalho e renda, olhar para o SUAS, para o Sistema Único de Sistema Social, pensar a questão do emprego, a realidade dos trabalhadores autônomos, a realidade dos desempregados, a realidade das pequenas empresas, também numa perspectiva de transição, numa perspectiva transitória, fazendo reivindicações que apontem para as necessidades atuais, mas também que ajudem a população a, com essas reivindicações, enxergar a nossa necessidade de transição, que a ideologia dominante a todo momento quer impedir que a população consiga visualizar. Do mesmo jeito, a gente precisa, na luta pelo fortalecimento do SUS, das questões de trabalho e de renda do SUAS, a gente precisa também lutar por políticas de educação, ciência e tecnologia que apontem para uma possibilidade de o povo gerir os nossos caminhos, de a gente gerir as nossas relações e conseguir, por exemplo, ter um combate eficiente a uma pandemia, que a gente tenha políticas de comunicação
das evidências científicas que ajudem as pessoas a tomarem as melhores atitudes nesse momento em que a gente precisa de contenção, de supressão das relações públicas, dos grandes eventos, do cotidiano comum de trabalho, para conseguir conter o coronavírus, que a gente precisa também de um maior nível de testagem para conhecer melhor a realidade que está colocada. A gente precisa de um investimento em ciência, em tecnologia, em políticas de educação, que não são apenas para um momento de epidemia, mas para que nós possamos manter uma relação com a natureza, uma relação da humanidade com os demais elementos da natureza, baseada sempre, não só em momentos de crise, em momentos de pandemia, a todo momento, em evidências científicas, em possibilidade de tomar as melhores decisões, as decisões mais rápidas, em que a gente tenha menos perdas de vidas, em que a gente consiga se adaptar com mais agilidade graças às evidências científicas. E para isso a gente precisa disputar o fundo público nesse momento atual, ou seja, os recursos do Estado, para que a gente não tenha isso sendo direcionado aos interesses da elite, mas que seja direcionado a políticas de saúde, a políticas de educação, a políticas de assistência, de emprego e renda, que isso seja investido para a produção de conhecimento. É complicado quando a gente tem um governo que, além de negacionista, também corta investimentos em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em educação, em saúde, em assistência, em Bolsa Família, dentro das políticas de assistência, né? Produzindo filas gigantes, tudo isso é um momento difícil, mas é o desafio que está colocado para a gente. Então a construção do ecossocialismo passa também pelas nossas lutas imediatas. E aí, como eu também pontuei no vídeo anterior, a organização popular é fundamental para a gente consiga construir essa transição, para que a gente consiga atingir um funcionamento ecossocialista da nossa sociedade, mas também para que a gente consiga gerir essa sociedade. A organização popular é necessária não apenas para que a gente, enquanto movimento social, consiga lutar por uma nova sociedade, por uma transição, por essas bandeiras, pela defesa da ciência, pela defesa do SUS, pela defesa da educação. Não é apenas para conquistar esses direitos que a gente precisa de organização popular, mas a gente precisa também estar organizado enquanto povo para gerir essa sociedade democrática, que é a sociedade ecossocialista. Vou deixar algumas referências a mais sobre ecossocialismo na descrição do vídeo, tanto alguns vídeos para a galera assistir, quanto alguns textos que a princípio eu acho legais para a gente ter um panorama legal. E aí eu queria trazer, assim, para a gente caminhar para a conclusão do vídeo, uma reflexão aqui. O fim do Estado e uma ideia de democracia radical, como, né, eu já falei um pouco sobre isso no episódio 6, a gente precisa pensar uma democracia radical, profunda, na gestão e na execução das políticas, todas essas, né, que falei um pouco no vídeo, e na gestão da vida como um todo. A gente precisa pensar como construir uma perspectiva democrática que não seja de eternizar e de fortalecer o poder do Estado, como as tentativas pós-capitalistas que se autoproclamaram comunistas ou socialistas, ou que ainda se autoproclamam socialistas ou comunistas. O modo como essas sociedades tiveram que inflar o Estado para poder tentar fazer uma transição para além do capitalismo. A gente precisa, ao invés de caminhar para isso, buscar um sistema de gestão cada vez mais e profundamente democrático. A partir dessa necessidade da organização popular, a gente precisa pensar como fazer isso de uma maneira, não que a gente dependa cada vez mais do Estado para ter uma sociedade diferente do capitalismo, mas que a gente possa cada vez mais prescindir do Estado e criar relações de mediação em que a gente consiga gerir essas relações coletivamente, de forma associada, enquanto trabalhadores, sem precisar transferir esse poder para um outro que vai gerir a nossa vida por nós, para que nós possamos, não individualmente, cada um cuidando da sua vida, claro, também tendo o direito das liberdades individuais e da gestão individual,
né, da gestão da sua individualidade, da gestão individual da sua vida, mas que a gente possa gerir coletivamente essas relações de mediação e essa sociedade. São reflexões ecossocialistas que em tempos de coronavírus eu acho que a gente precisa fazer. E esse segundo Coronavídeos precisava, desse especial Coronavídeos, esse segundo Coronavídeo precisava falar de ecossocialismo. Quero dizer mais uma vez, o episódio 6 do Raio-X dos Afetos, ele falou sobre o poder popular, sobre democracia radical, e aí, né, a questão do poder paralelo, eu acho que é fundamental. Eu vou fazer um vídeo só sobre poder paralelo futuramente, explicando melhor o que é esse debate, mas assim, pesquisem um pouco mais sobre poder paralelo, Revolução Russa, Lenin, para entender um pouco mais o que é isso. Mas a gente precisa criar os nossos modos de gerir a crise quando a gestão que o Estado, que o governo, que as elites, que a burguesia tem imposto para a gente, não é uma gestão a favor dos interesses do povo. A gente precisa criar nossos modos de gerir a vida coletivamente, agora, imediatamente. Isso é fundamental para uma transição. E aí, eu vou mais uma vez deixar também aí o link para o episódio 6 do Raio-X dos Afetos, que fala um pouco sobre isso ali naquele momento, fala um pouco sobre a questão aí do tal do fora Bolsonaro e tal. E eu quero pedir para vocês, é o momento comenta aí. Que queria deixar algumas perguntas, pedir para vocês deixarem nos comentários. A primeira é: como a gente pode lutar para fortalecer uma ciência a favor do povo? Quais ideias vocês têm? Quais opiniões vocês têm? Quais sugestões vocês têm para que a gente possa lutar por uma ciência a favor do povo? Pensar lutas que já existem e táticas de luta que a gente ainda pode criar. E também queria ouvir um pouco de vocês. Nesse momento, comenta aí, né? O que você acha do ecossocialismo? Se você concorda, se você discorda. Assim, para quem já entende um pouco mais sobre o assunto, ou já pensou algo sobre o assunto, ou está pensando agora, se tem algo a corrigir do que eu falei, se tem algo a acrescentar, se tem algo que eu falei que você não entendeu, deixa aí nos comentários para poder a gente... E se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, por favor, deixa no comentário. Como eu já disse, né, é aqueles 5 verbinhos. Além de comentar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscreverem no Raio-X dos Afetos, ativarem as notificações, por favor, curtir o vídeo para dar uma ajuda aí para ele atingir mais pessoas. Deixar o comentário é fundamental, né? Já deixei as perguntinhas, e compartilhar o vídeo com mais gente. Então, comenta aí, galera, como a gente pode lutar para fortalecer uma ciência a favor do povo, e o que vocês acham do ecossocialismo? Se concorda, se discorda, se tem algo a corrigir, algo a acrescentar, se não entendeu alguma coisa, se tem alguma dúvida. É isso, agradecer vocês a estarem aí. Eu sempre preciso agradecer no final. Obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo comigo. A interação de você que assiste, mesmo que seja um trecho pequeno, mas principalmente você que chega até o final do vídeo, que assiste o vídeo inteiro, que se preocupa em absorver o conteúdo completo, a mensagem inteira, em entender a proposta inteira do vídeo. A interação contigo é fundamental. Obrigado por chegar até aqui. Por favor, deixe seu comentário. A gente se encontra no próximo vídeo. Por favor, galera, fique em casa, se cuida na medida do possível. Se não for possível, comenta aí o porquê que você não pode sair de casa nesse momento, inclusive para a gente nos próximos vídeos aí pensar estratégias de luta para que os empregadores e para que, no caso de quem é empregado, e para que os governos trabalhem para que a gente consiga caminhar para essa supressão de que o Átila fala, né? Deixar aí o vídeo do Átila no comentário. Se cuidem, fiquem bem, cuidem da mente também, não fiquem só pensando em coronavírus, tentem ter momentos prazerosos, relaxar um pouco mais nos seus momentos de descanso e não só ficar fritando nisso, mas é também importante a gente estar pensando nesses assuntos. Obrigado por estar no Raio-X dos Afetos mais uma vez, participando desse Raio-X com a gente. E beijinhos de maracujá.